Robson, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Obrigado pelo convite. Estar aqui no Sucesso do Campo, para mim, é um prazer poder contribuir com alguma coisa. Bom, e o Robson, ele é consultor, não é consultor técnico agrícola. Ele é consultor para contribuir ali com as empresas. E hoje, quando a gente fala empresas, inclusive ele esteve aqui conosco semana passada, né? Cada pessoa é uma empresa. É isso aí, bacana. Eu já aprendi essa. Bacana, Fabélia, é isso aí. E como que se pode desenvolver esse trabalho? Qual que é a importância dele hoje dentro da relação colaboradores e empresa? Bacana. Bom, Fabélia, a primeira consideração que eu tenho para fazer é que, apesar de muita coisa rural ser familiar, tem que se levar um caráter empresarial para dentro disso. É necessário que se leve em conta a administração financeira dessa propriedade rural. É necessário que se faça planejamentos dessa propriedade rural, se monte estratégias do que se vai fazer. E o primeiro grande passo disso tudo é que se busque informação. Eu vejo muitos produtores rurais, tenho contato com muitos deles, e eles, por se acharem que às vezes não são tão grandes, ou por se acharem que não têm capacidade de produzir mais na sua área, abrem mão de buscar alguma coisa mais de informação, abrem mão de monitorar um pouco melhor os seus números. Eu falo muito que uma máquina com tempo de uso, às vezes dá muito mais manutenção do que uma parcela de uma máquina nova, por exemplo. Mas se ele não tem como buscar os números, ele não tem como buscar esses dados, por muitas vezes ele deixa de tomar uma decisão melhor dentro da sua propriedade rural, porque acha ou pensa que não seria capaz de fazer isso. E isso não é uma verdade, né? Todos têm capacidade de fazer um pouco diferente. E dentro desse trabalho de buscar o conhecimento, a gente tem sempre aquela questão de equipe. Como você falou, muitas propriedades têm a atividade, a administração, a gestão familiar, mas hoje, com a sucessão familiar, se profissionaliza cada vez mais. E vamos imaginar, como você disse ali, o pequeno também tem condição de fazer uma profissionalização, uma organização sem altos investimentos? Porque às vezes eu fico pensando, mas eu não tenho um sistema, eu não tenho um programa. Com certeza, Fabélia. Eu digo muito mais que as pessoas que abrem mão de fazer isso, elas se colocam numa zona de conforto, né? Aprendi assim às vezes com meu pai, aprendi assim às vezes com a minha família, e acaba não trazendo a possibilidade de fazer esse algo de diferente, né? Não existe tamanho de propriedade, não existe recurso financeiro. Se você tem a vontade de buscar isso e fazer diferente, você vai conseguir. Outro dia eu estava conversando com um produtor rural que ele tem uma área de 600 hectares, onde ele planta, relativamente pequena, né? E eu bati um papo com ele e ele falou assim, cara, qual foi a última vez que você conversou com alguém para poder ver, para fazer diferente? E ele falou assim, eu sou muito atendido às vezes só pelo pessoal da revenda, e eles me indicam e eu atendo a indicação deles. Cara, é muito bacana isso, mas será que na tua região, como que está se comportando o vizinho, que é um bom referencial, né? Uma espécie de semente, a própria estratégia, se você vai fazer safra, safrinha, esse pessoal, a revenda é muito importante nessa assessoria, mas uma simples análise de solo, você pode colocar lá uma quantidade de adubo, tentando recuperar aquele solo, e é como se você estivesse dando uma dose muito forte e não vai ser absorvido, e muitas vezes o dinheiro está sendo jogado fora. Às vezes eu estou chovendo no molhado. Estou chovendo no molhado, bacana. O que é básico? Isso não envolve dinheiro. Eu preciso sair para bater papo com o pessoal, eu preciso ir buscar informação, eu preciso ir num amigo meu que fez diferente de mim. Eu sei que daqui uma área que está 10 quilômetros de mim colheu tantas sacas de soja e eu colhi menos. Eu tenho que ir lá bater um papo com aquele cara, com aquele gerente de fazenda, que ele vai me dizer
uma troca de espécie, uma troca de estratégia. Exemplo, eu tenho uma área que é boa, então uma área que não é tão boa, aí eu resolvi fazer safra e safrinha em toda a área. Às vezes o que eu tive de lucro numa área eu estou perdendo na outra, porque a minha estratégia não foi tão boa. Eu estou parando para pensar na estratégia que eu quero fazer nessa safra. Muita gente já comprou muita coisa, né? Já está preparado, né? Sim. Nós nem terminamos ainda a colheita da safrinha, mas nem começou, né? A realidade. Isso. E nós já estamos com o pessoal na safra lá, já comprando adubo, semente, já não teve nem oportunidade de colher para ver como é que estava o solo, mas aí a pressão do mercado é tão grande para poder se antecipar algumas coisas de preço e tudo mais, que ele se deixa levar por essa pressão do mercado e, por vezes, pode estar tomando uma decisão antecipada, sem tantos dados, né? sem buscar fazer um pouco diferente do que fez o ano passado em algumas áreas, ou a própria rotação de cultura, sair para um feijão, sair para alguma coisa diferente. Tudo isso vai influenciar na estratégia do que ele tem que fazer durante o ano. Bom, essa questão que você ainda colocou de, em algum momento, ter que abrir mão de uma safrinha numa parte da área, acho que isso é muito relevante, né? Por isso ele ter ali uma planilha com quanto eu gastei, quanto custou e quanto eu produzi é extremamente relevante, que eu vou fazer uma avaliação de cada talhão. Sem dúvida. E hoje em dia, como a gente fala de tecnologia, eu acredito... Agricultura de precisão. Nós estamos falando de que quando eu colho um talhão, eu sei quanto é que produziu naquele talhão. E eu posso montar diversas estratégias para diversos talhões. E eu não preciso fazer uma coisa que seja única, uma coisa que seja... começou aqui, termina aqui. E isso faz com que eu tenha cada resultado. Por vezes, você tem uma área que está pegando o lucro da outra área, porque produziu pouco. Tudo isso vai fazendo com que a gente tome decisões. Aí entramos numa outra questão, que é a questão financeira. Grande parte da produção hoje, ela é feita em sistema de recebe-se o produto, se paga quando colhe, né? Grande parte é assim. E outra decisão estratégica que o produtor tem que tomar é quando vender e o quanto vender em determinado preço. Eu vejo alguns produtores rurais que têm soja às vezes e olha o preço da soja e toma a decisão, não vou vender porque a soja está barata, ou porque espera que vai dar mais um pouco. Mas às vezes estrategicamente ele deixa de fazer uma conta, que é a conta de quanto que ele vai pagar de juros quando ele não paga aquele compromisso no dia. E aí ele vai trocar 6 por meia dúzia, ou às vezes vai trocar 6 por 3, que nem a soja vai chegar no preço que ele esperava, e ele vai ter um prejuízo de conta financeira muito grande. Buscar fazer conta disso, buscar estar antenado com o seu negócio, detalhes, nossa, mas faz uma diferença no resultado dele muito grande. Robson, nosso tempo está esgotando, a gente queria conversar muito mais, mas aí para a gente finalizar, qual que é a mensagem que você deixa? Especialmente o produtor que precisa fazer ali o seu olhar, ou aquele que está com uma equipe que ele acha que pode melhorar, como é que ele deve fazer? Eu falo que o agronegócio por si só, ele já é desafiante no sentido de que tem muitas intempéries, o tempo influencia muito. Então, você já tem tanta coisa que pode influenciar, ele tem que fazer a parte dele. Então, a mensagem que eu posso dizer, não se sinta acomodado com o que você tem, por mais que o seu resultado esteja bom, e vá buscar informação. Vá atrás de algo novo para a sua propriedade que você vai achar. E esse novo pode chegar para os colaboradores? Pode, com certeza. Equipe sempre fundamental.